No coração de Lisboa, sob o sol impiedoso de um verão escaldante, João irrompeu na sala de estar da casa familiar, os olhos flamejantes de fúria. Como você pôde fazer isso? Gritou ele para o pai, Manuel, que segurava uma carta amassada nas mãos trêmulas. A carta revelava o segredo que João guardara por anos, sua orientação sexual, confessada em um momento de vulnerabilidade a um amigo que o traíra. Manuel, um homem conservador de meia-idade, criado nas tradições rígidas do Alentejo, sentiu o mundo desabar ao ler aquelas palavras. Ele sempre imaginara o filho como o herdeiro perfeito, casado com uma mulher respeitável, perpetuando a linhagem familiar. Agora, confrontado com a realidade, Manuel atirou a carta no chão e ordenou: "Você vai embora dessa casa. Não há lugar para isso aqui." João, com 25 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sentiu um aperto no peito como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ele crescera sob a sombra de expectativas, ser o filho obediente, o aluno brilhante, o futuro provedor. Mas, nos últimos meses, sua vida tomara um rumo inesperado ao se apaixonar por Tiago, um colega de turma extrovertido e assumidamente gay. Tiago, com seus 26 anos, viera de uma família mais liberal no Porto, onde a aceitação era mais comum, mas mesmo assim enfrentava olhares julgadores na sociedade portuguesa ainda marcada por resquícios de conservadorismo católico. Os dois se conheceram em uma aula de design urbano, onde discussões acaloradas sobre a modernização de Lisboa os aproximaram. Inicialmente, era apenas amizade, mas logo evoluiu para algo mais profundo, escondido nas sombras das noites lisboetas. A traição veio de Pedro, o melhor amigo de João, que descobrira o relacionamento ao ver mensagens no celular de João durante uma festa. Pedro, influenciado por suas próprias inseguranças e preconceitos internalizados, decidiu ajudar enviando a carta anônima para Manuel. É para o seu bem, justificara Pedro para si mesmo, acreditando que expor o segredo forçaria João a voltar ao normal. Mas o efeito foi devastador. João, agora expulso de casa, vagou pelas ruas do Bairro Alto, o coração boêmio de Lisboa, onde a música fada ecoava como um lamento profético. Ele ligou para Tiago, a voz embargada: "Meu pai descobriu. Ele me mandou embora." Tiago, do outro lado da linha, sentiu um calafrio. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas não imaginava a velocidade com que o castelo de cartas desmoronaria. Enquanto isso, Manuel sentou-se na cozinha escura, rodeado pelas fotos de família que adornavam as paredes. Sua esposa, Maria, chegara do trabalho e encontrara o marido em prantos. "O que aconteceu?" perguntou ela, o coração acelerado. Manuel mostrou a carta, e Maria leu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sempre suspeitara, mas escolhera ignorar, temendo o confronto. "Nós precisamos apoiá-lo", disse ela baixinho, mas Manuel balançou a cabeça. "Isso vai destruir nossa reputação. O que os vizinhos vão dizer? E a igreja?" A pressão social em Portugal, especialmente em comunidades tradicionais, pesava como uma âncora. Manuel via o filho como uma ameaça à harmonia familiar, um desvio que poderia manchar o nome dos Santos, uma família respeitada no bairro. João encontrou refúgio temporário no apartamento de Tiago, um pequeno estúdio no Chiado, repleto de livros de arte e posteres de artistas que era. Tiago o abraçou, mas o abraço era tenso, carregado de medos não ditos. "Vamos superar isso juntos", murmurou Tiago, mas João duvidava. Ele sentia a culpa corroendo por dentro, culpa por decepcionar os pais, por esconder quem era, por arrastar Tiago para esse caos. Naquela noite, deitados na cama estreita, eles conversaram até o amanhecer. Tiago contou sobre sua própria jornada, a saída do armário aos 18 anos, o apoio relutante da mãe, o pai que nunca mais falou com ele. "A sociedade muda devagar, mas muda", disse Tiago, tentando infundir esperança. Mas João via apenas as sombras, os olhares discriminatórios no metrô, as piadas homofóbicas nos bares, a lei que permitia o casamento gay desde 2010, mas não mudava corações. No dia seguinte, João tentou voltar ao trabalho em um escritório de arquitetura, mas sua mente vagava. Um colega, notando sua distração, perguntou: "Tudo bem?" João mentiu, sorrindo forçado. Internamente, debatia-se: deveria confrontar Pedro? Ou simplesmente desaparecer? A escolha veio quando Pedro ligou, pedindo para se encontrar. No café da Praça do Comércio, sob o arco da Rua Augusta, Pedro se desculpou debilmente: "Eu pensei que estava ajudando."
João explodiu, ajudando. Você destruiu minha família. Pedro, defensivo, rebateu. Isso não é natural. Você precisa de ajuda. As palavras cortaram como facas, revelando o abismo de preconceitos que ainda permeava a sociedade portuguesa, mesmo em uma capital cosmopolita como Lisboa. Manuel, por sua vez, lutava com seus demónios. Ele recordava a infância no Alentejo, onde a masculinidade era definida por trabalho duro e família tradicional. Ver o filho, desviado, o forçava a questionar tudo. Maria insistia: ele é nosso filho. O amor não muda. Mas Manuel via apenas perda, a perda do futuro que sonhara, a perda do respeito comunitário. Ele decidiu procurar o padre local, na igreja de São Vicente de Fora, buscando orientação. O padre, um homem idoso, ouviu em silêncio e disse: o pecado pode ser perdoado, mas o caminho é árduo. Manuel saiu mais confuso, o conflito interno crescendo. Tiago, vendo João afundar na depressão, propôs uma viagem para o Algarve, para escapar da pressão lisboeta. Mas João recusou: não posso fugir. Preciso resolver isso. A decisão de confrontar o pai novamente se formava, mas com que custo? A tensão aumentava, cada escolha carregada de consequências. Os dias se arrastavam como uma procissão lenta pelas colinas de Lisboa. João, morando provisoriamente com Tiago, sentia o peso da incerteza. O apartamento, outrora um refúgio de risos e sonhos compartilhados, agora ecoava com silêncios tensos. Tiago tentava manter a normalidade, cozinhando pratos tradicionais como bacalhau à Brás, mas João mal comia, perdido em pensamentos. Você precisa falar com sua mãe, sugeriu Tiago uma noite, enquanto o sol se punha sobre o Tejo. João assentiu, mas o medo o paralisava. Maria, sempre a mediadora da família, ligara secretamente, sussurrando: venha-me ver no trabalho. Seu pai não sabe. No hospital onde Maria trabalhava como enfermeira, no centro de Lisboa, eles se encontraram em um corredor vazio. Maria abraçou o filho, os olhos marejados. Eu sempre soube, filho. Mas tive medo de admitir. João chorou, liberando anos de repressão. Ela contou sobre sua própria juventude, quando uma amiga fora ostracizada por ser lésbica. A sociedade era pior na época, mas ainda dói ver isso acontecer. Eles discutiram o pai, Manuel, rígido, mas no fundo amoroso. Dê tempo a ele, aconselhou Maria. Mas João questionava: quanto tempo? Sua vida estava em suspenso, o relacionamento com Tiago testado pela pressão externa. Tiago, enquanto isso, enfrentava seus próprios conflitos. No trabalho como designer gráfico, ele ouvia comentários casuais que o feriam: esses gays estão em toda parte agora. Ele se calava, mas internamente fervia. Decidiu se envolver mais na comunidade LGBT de Lisboa, participando de uma reunião da ILGA Portugal, a organização de direitos queer. Lá, ouviu histórias semelhantes: famílias divididas, empregos perdidos, discriminação sutil. Isso o fortaleceu, mas também o fez questionar se João estava pronto para essa luta. Eu não quero te pressionar, disse a João, mas o subtexto era claro: ou assumimos juntos, ou o relacionamento desmorona. Pedro, consumido pela culpa, tentou se redimir. Ele enviou mensagens a João, pedindo perdão, mas foi bloqueado. Em uma noite chuvosa, apareceu no apartamento de Tiago. Eu errei, admitiu Pedro, encharcado. Tiago, protetor, interveio: você causou dano irreparável. Pedro rebateu: eu cresci em uma família que me ensinou que isso é errado. Estou confuso. A conversa escalou para uma discussão acalorada sobre moralidade, sociedade e escolha pessoal. Pedro saiu abalado, questionando suas crenças pela primeira vez. Manuel, isolado em casa, via a ausência de João como um vazio palpável. Ele folheava álbuns de fotos: João criança, rindo no Natal, adolescente, ganhando prémios escolares. Onde errei, murmurava. Maria o confrontava diariamente: não é erro dele, é nosso se o rejeitarmos. Manuel decidiu pesquisar, secretamente navegando sites sobre orientação sexual. Leu artigos sobre a aceitação em Portugal pós-Revolução dos Cravos, mas os fóruns conservadores o confundiam. Um dia, encontrou um grupo de pais de filhos LGBT, mas hesitou em entrar. João e Tiago decidiram dar um passo ousado,
participar de uma manifestação pelo orgulho em Lisboa. Sob bandeiras arco-íris, eles marcharam pela Avenida da Liberdade, sentindo a energia da multidão. Mas João avistou conhecidos da família, e o pânico o invadiu. E se meu pai souber? Tiago segurou sua mão. É hora de viver autenticamente. A marcha foi um ponto de virada, mas à noite, João recebeu uma ligação de Maria: seu pai está piorando. Ele não come, não dorme. A pressão familiar culminou em uma visita surpresa. Manuel bateu à porta do apartamento, o rosto pálido. Precisamos conversar, disse ele. João, surpreso, deixou entrar. Tiago se retirou discretamente. Manuel sentou-se, as mãos entrelaçadas. Eu li coisas. Ainda não entendo, mas você é meu filho. As palavras eram hesitantes, mas sinceras. João explicou sua jornada, as lutas internas, o amor por Tiago. Manuel ouviu, lágrimas escorrendo. Eu tenho medo pelo seu futuro. A sociedade não é gentil. João rebateu, mas a família deve ser. A conversa terminou sem resolução total, mas com uma trégua. Manuel foi embora, prometendo pensar. João sentiu alívio misturado com dúvida. Tiago, ao voltar, abraçou-o, foi corajoso. Mas o caminho à frente era incerto, cheio de armadilhas sociais. Pedro, inspirado pela própria crise, procurou terapia. Em sessões com um psicólogo em Lisboa, explorou seus preconceitos enraizados na educação religiosa. Eu traí meu amigo por medo do diferente, admitiu. O terapeuta o guiou a questionar: o que é moral? O que é amor? Pedro começou a ver as nuances, mas o dano estava feito. Maria, vendo o marido mudar lentamente, incentivou-o a se juntar ao grupo de pais. Manuel relutou, mas cedeu. Na primeira reunião, ouviu histórias de aceitação e rejeição. Um pai compartilhou: perdi meu filho por orgulho. Não cometa o mesmo erro. Manuel saiu transformado, mas o conflito persistia. João, fortalecido, voltou à universidade com nova determinação. Mas rumores se espalharam, e ele enfrentou olhares hostis. Um professor conservador o chamou à parte: isso afeta sua reputação. João defendeu-se: minha vida pessoal não define meu trabalho. A confrontação o endureceu, mas também o isolou. A tensão societal se manifestava em pequenas batalhas: um vizinho que parava de cumprimentar, um amigo que se distanciava. Tiago e João debatiam: vale a pena lutar ou migrar para um lugar mais acolhedor, como Berlim? A decisão pendia, cada escolha com seu preço. O outono chegava a Lisboa, trazendo chuvas intermitentes que lavavam as ruas de pedra. João e Tiago, agora mais unidos pela adversidade, planejavam o futuro. Mas uma nova ameaça surgia: o emprego de João estava em risco. Seu chefe, influenciado por fofocas, o rebaixou para projetos menores. É temporário, disse o chefe, mas João via discriminação velada. Em Portugal, leis protegem contra isso, mas provar é árduo. Tiago incentivou: denuncie. João hesitou, temendo retaliação. Manuel progredia no grupo de pais. Ele compartilhava sua história, recebendo apoio. Aceitação vem de dentro, disse uma mãe. Manuel visitou João novamente, desta vez convidando Tiago para jantar. No restaurante à beira do Tejo, a conversa fluiu tensa, mas honesta. Manuel perguntou sobre Tiago: o que você vê nele? João respondeu: alguém que me faz ser eu mesmo. Tiago falou de sua família: meu pai me rejeitou, mas sobrevivi. Manuel ouviu, o coração amolecendo. Maria, aliviada, via esperança. Mas Pedro reapareceu, buscando redenção. Ele encontrou João em um parque, o Monsanto, pulmão verde de Lisboa. Eu estou mudando, disse Pedro. Fui à terapia. João, cético, ouviu. Pedro admitiu: minha traição veio de inveja e medo. Eu questionava minha própria sexualidade. A revelação chocou João. Pedro lutava com atração por homens, projetando ódio em outros. Eu te traí para me proteger. João sentiu pena misturada com raiva: você quase destruiu tudo. A confissão de Pedro desencadeou uma cadeia de eventos. Ele decidiu se assumir para sua família, inspirado por João.
Mas a reação foi violenta. Seu pai, um militar reformado, o expulsou. Pedro, agora sem teto, pediu ajuda a João. Tiago relutou, ele nos machucou. Mas João, movido por empatia, ofereceu o sofá. A convivência forçada testou limites, com discussões sobre moralidade e perdão. Manuel, sabendo da situação via Maria, refletiu sobre seu próprio comportamento. Ele convidou João para uma viagem ao Alentejo, terra natal. Nas planícies douradas, pai e filho caminharam por vinhedos. Manuel contou histórias de juventude, eu sempre segui as regras. Mas talvez as regras estejam erradas. João abriu o coração, ser gay não é escolha, é quem sou. Manuel abraçou-o, estou tentando entender. De volta a Lisboa, Tiago enfrentava pressão no trabalho. Um cliente conservador recusou seus designs ao saber de sua orientação. Não misture vida pessoal, disse o chefe, mas Tiago demitiu-se, optando por freelance. A instabilidade financeira adicionava tensão ao relacionamento. Estamos pagando o preço pela autenticidade, disse Tiago a João. Pedro, grato pela hospitalidade, ajudou como pôde. Ele se envolveu em ativismo, participando de eventos da rede Exaeco, rede de jovens LGBT. Lá, encontrou apoio e começou a namorar um rapaz, assumindo publicamente. Mas o passado o assombrava, amigos comuns o julgavam pela traição. Uma crise maior surgiu quando a mídia local publicou uma história sobre discriminação em Lisboa, citando casos anónimos. João, impulsionado, decidiu falar publicamente em uma entrevista para o público. Minha família me rejeitou inicialmente, mas estamos reconstruindo. A exposição trouxe apoio, mas também ódio online, ameaças, insultos. Manuel leu os comentários, horrorizado. Isso é o que ele enfrenta. Maria organizou uma reunião familiar. No apartamento, Manuel, Maria, João, Tiago e até Pedro se reuniram. Discussões acaloradas sobre sociedade, religião e amor. Manuel admitiu, eu errei em te expulsar. Pedro pediu perdão novamente. Tiago questionou, perdão não apaga o dano. Mas João mediou, todos pagamos preços. Vamos aprender. O grupo saiu fortalecido, mas frágil. João e Tiago planejavam morar juntos permanentemente, mas o custo emocional era alto. Manuel se envolveu mais no grupo, tornando-se mentor para outros pais. Pedro, agora independente, mudou-se. Sua jornada de redenção inspirava, mas ele carregava cicatrizes. A sociedade portuguesa, em transição, ainda debatia, progresso versus tradição. João refletia, cada decisão, de assumir ao perdoar, tinha seu preço. Mas valia a pena. A tensão crescia, rumo a um clímax inevitável. O inverno envolvia Lisboa em um manto cinzento, com ventos frios do Atlântico. João e Tiago, agora coabitando oficialmente, enfrentavam desafios cotidianos. A instabilidade financeira de Tiago forçava João a trabalhar horas extras, estressando o relacionamento. Discussões surgiam, você prioriza o trabalho sobre nós, acusava Tiago. João retrucava, estou lutando por nosso futuro. O amor persistia, mas rachaduras apareciam. Manuel, transformado, defendia o filho em círculos sociais. Na igreja, confrontou o padre, Deus ama todos. O padre, surpreso, debateu teologia. Manuel ganhou aliados, mas perdeu amigos conservadores. O preço da mudança, pensou. Maria, orgulhosa, apoiava. Ela organizou um jantar de Natal, convidando todos. A mesa, adornada com azevinas e bolo rei, ecoava risos cautelosos. Tiago e João trocaram olhares afetuosos. Pedro, convidado, trouxe um namorado, simbolizando progresso. Mas tensões latentes, Manuel evitou tópicos sensíveis. Uma traição inesperada abalou tudo. Tiago, estressado, encontrou consolo em um ex-namorado durante uma noite solitária. Foi um beijo impulsivo, mas a culpa o consumiu. Ele confessou a João, eu errei. Foi um momento de fraqueza. João, devastado, sentiu o mundo ruir novamente. Como você pôde? A dor da traição ecoava a de Pedro, mas mais profunda, vinda do amor da vida. Eles se separaram temporariamente. João voltou à casa dos pais,
onde Manuel o consolou: o amor é complicado. Maria aconselhou paciência. Tiago, sozinho, refletiu sobre suas inseguranças. A pressão social o tornara vulnerável. Pedro, sabendo, ofereceu apoio a Tiago: eu sei o que é errar. Tiago aceitou, e eles discutiram redenção. Pedro compartilhava lições da terapia: perdão começa consigo mesmo. João, em crise interna, questionava tudo: sua identidade, escolhas. Ele procurou terapia, explorando traumas de infância, repressão. O terapeuta perguntou: o que você quer? João respondeu: ser feliz, sem máscaras. Manuel, vendo o filho sofrer, confrontou Tiago: você o machucou. Tiago admitiu: sim, mas amo ele. Manuel, surpreendendo-se, disse: então prove. A reconciliação veio devagar. João e Tiago se encontraram no mirador da Senhora do Monte, vista panorâmica de Lisboa. Lá, sob o céu estrelado, conversaram horas. Tiago jurou lealdade: nunca mais. João perdoou, mas com ressalvas: confiança se reconstrói devagar. O relacionamento renasceu mais forte, mas marcado. Eles decidiram terapia de casal, abordando pressões externas. Pedro, em paralelo, enfrentava rejeição familiar. Seu pai o procurou, arrependido: eu errei. Uma reconciliação tentadora, mas Pedro impôs condições: aceitação total. A sociedade interferia: uma lei proposta no Parlamento sobre a adoção por casais gays gerava debates acalorados. João e Tiago participaram de audiências, testemunhando. Manuel, apoiando, compareceu: meu filho merece igualdade. Mas a oposição veio: protestos conservadores, com slogans contra destruição da família. João recebeu ameaças anônimas, forçando-o a reconsiderar visibilidade. Em uma virada, Pedro revelou publicamente sua história em um blog, expondo traições e redenções. O post viralizou, dividindo opiniões. Alguns aplaudiram coragem, outros condenaram. João, inspirado, escreveu sua própria narrativa, submetendo a uma revista. Publicada, trouxe empatia, mas também backlash. O clímax se aproximava: uma decisão coletiva sobre o futuro. Manter a luta em Portugal ou emigrar. Cada opção com perdas. Manuel, agora aliado, disse: fiquem. Mudem de dentro. Mas o custo emocional pesava. A primavera florescia em Lisboa, com jacarandás tingindo ruas de roxo. João e Tiago, reconectados pela terapia, planejavam casamento. A lei permitia desde 2010, mas a família testaria. Manuel, evoluído, ofereceu bênção: se te faz feliz. Maria chorou de alegria. Mas obstáculos surgiam. A família de Tiago, distante, relutava. Seu pai, ainda rejeitador, recusou convite. Tiago sentiu a ferida reabrir: porque não me aceita? Pedro, agora em relacionamento estável, ajudava nos preparativos. Sua redenção completa, ele se tornou ativista full-time na SOS Racismo, combatendo discriminações interseccionais. Uma confrontação final com a sociedade: durante o período de Lisboa, um grupo conservador protestou violentamente. João e Tiago, marchando, foram alvos de insultos. Pedro interveio, defendendo-os, resultando em uma briga. Polícia interveio, mas a mídia capturou: violência no orgulho expõe divisões. João, ferido levemente, questionou: vale a pena? No hospital, Manuel visitou: sim. Vocês são pioneiros. Tiago, abalado, debateu a imigração. Holanda é mais acolhedora. João hesitou: mas fugir é ceder. Manuel, inspirado, organizou um evento comunitário na igreja, promovendo diálogo sobre diversidade. O padre, relutante, permitiu. Debates acalorados: tradições versus direitos humanos. Maria, nos bastidores, apoiava. Ela confrontou velhos amigos: meu filho é gay, e eu o amo. Pedro enfrentou seu pai em uma reunião emocional. Aceita ou perca-me? O pai, chorando, cedeu: estou tentando. O casamento se aproximava. No cartório de Lisboa, sob olhares mistos, João e Tiago trocaram votos. Manuel testemunhou:
lágrimas nos olhos. Festa modesta no bairro alto, com fado celebrando amor. Mas uma reviravolta, um parente distante vazou detalhes para a imprensa conservadora, rotulando como escândalo. Backlash online intensificou, afetando o emprego de João. Ele demitiu-se, optando por empreender com Tiago, uma agência de design inclusivo. O custo, isolamento de alguns, mas ganho de aliados. Pedro, casando-se em seguida, creditou João por sua jornada. A narrativa culminava em reflexão, escolhas definem, mas sociedade molda. O verão retornava, ciclando o ano em Lisboa. João e Tiago, casados, navegavam calmarias pós-tempestade. Mas ecos persistiam, discriminação sutil no dia-a-dia, como recusas de serviço ou olhares. Manuel, agora avô figurativo, defendia causas LGBT no Alentejo, mudando mentes rurais. Maria, aposentada, voluntariava em abrigos Kier. Pedro, feliz, reconciliado com a família. Mas o preço pago, amizades perdidas, carreiras alteradas, corações cicatrizados. João refletia à beira do Tejo, nossas escolhas nos definiram, mas a sociedade nos testou. Tiago concordava, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. A história terminava com eles assistindo o pôr do sol, mãos entrelaçadas. Será que o amor sempre vence o preconceito, ou algumas batalhas deixam feridas eternas?